Gisele Almeida. Oi! Tudo bem com você? Por aqui tá tudo maravilhoso, por aqui está tudo ótimo, por aqui está tudo perfeito. E melhor agora, muito, mas muito melhor agora que nós começamos o programa Gisele Almeida e você está aí, né? Estava me esperando, que eu sei. Estava me aguardando, que eu sei. Estamos ao vivo aqui na TV Gazeta, canal 19.1. Estamos ao vivo também no Instagram. Você que está aí no Instagram nos acompanhando, fique até o finalzinho. E saiba que depois este programa fica no feed. Exatamente. E por que nós deixamos aqui o tempo inteiro? Quem está no Instagram poderá ver o que acontece durante o programa inteiro, inclusive nos intervalos, no antes, no intervalo e depois do programa. O último convidado sempre fica um pouquinho mais conversando com vocês aqui do Instagram. Quando a gente percebe que faltou alguma coisa, ainda a gente tem mais tempo, não aqui na TV, mas no Instagram sim. Então hoje com certeza ficaremos um pouquinho mais com o Dr. Marcel Noronha, que é cirurgião plástico, e muita atenção. Hoje eu vou falar daqui, não ficar levantando demais, ou posso até falar dali, o que vocês acham? Mudar um pouco, né? Vou contar o que aconteceu. Muita gente diz o seguinte, né? Ai, Gisele, eu tô com uma dor assim. O que aconteceu? Não sei, veio do nada. E aconteceu comigo, gente. Na segunda-feira, do nada, apareceu uma dor no meu joelho e eu mal estou conseguindo andar. Pois é, antes, estava comentando aqui com os meninos, antes tivesse pulado o carnaval. Mas não pulei, fiquei bem quieta. Castigo. Deveria ter pulado. E a dor veio do nada, é claro que ela não veio do nada, alguma coisa está acontecendo, mas já tem ortopedista hoje e veremos então, porque eu não posso parar. Aqui eu não paro, mas já pensou parar de treinar? Não, nem pensar. Então andarei bem pouquinho hoje porque eu preciso cuidar do joelho. E já ficarei aqui porque o Dr. Marcel Noronha, como eu disse anteriormente, ele com certeza ficará um pouco mais depois que o programa terminar na TV, ficará no Instagram. E você já pode mandar perguntas caso você queira saber do que falaremos agora, saber um pouco mais. O Dr. Marcel Noronha é cirurgião plástico. E ele comentou comigo, Gisele, durante o carnaval, a gente se depara com corpos esculturais, realmente. Mas existe uma preparação. Difícil uma mulher ter um corpo perfeito, né, lindo como a gente vê, sem que haja alguns procedimentos. E elas estão ali realmente lindas, maravilhosas, cuidam muito do corpo, né? A maioria delas, a maioria realmente faz exercícios físicos, atividade física e muito mais, samba o ano inteiro. E fazem sim alguns procedimentos. Por exemplo, vimos muito bumbuns lisinhos. Aí vem aquela pergunta, mas como assim? Toda mulher tem celulite. E essas não têm? Claro que tem. Mas aí existem alguns procedimentos feitos antes dos desfiles para que o bumbum fique o mais lisinho possível. E o que é usado então? O Dr. Marcel Noronha nos contará, porque ele me disse que a procura no consultório aumentou. As mulheres querem sim o chamado bumbum lisinho. E eu também quero saber o que é aplicado neste bumbum, qual é o procedimento para deixá-lo assim. E nós veremos algumas fotos depois. Dr. Marcel, então, no segundo bloco. E no primeiro bloco eu receberei o nosso queridíssimo Ederaldo Lima, que é doutor em contabilidade. E eu quero saber o que ele achou dos bumbuns lisinhos da TV. Olha, ele falará, na verdade, não é sobre bumbum lisinho. O assunto do Ederaldo é outro. Reforma tributária, ele adora. Mudanças nas regras de cobrança de impostos no Brasil.
E aí, essa mudança, ela vem, que a ideia é simplificar, termos mais transparência, mas eu sempre falo para o Ederaldo, eu quero que você fale sobre este assunto e de que forma ele impacta a vida do cidadão, a sua vida, né? Nós sabemos que a transição começa este ano e o Ederaldo vai explicar. E também a pergunta é, o que é 6x1? Que tá todo mundo falando. O que é 6x1? Queremos saber quem ganha e quem perde nesta transição. E o Ederaldo vem daqui a pouquinho, então, depois do intervalo, para explicar tudo pra gente. Iremos para um intervalo brevíssimo e voltaremos com o Ederaldo Lima, que é doutor em contabilidade. No segundo bloco teremos o Dr. Marcel Noronha, então não percam, vocês que estão na TV, fiquem. Você que está no Instagram, fique também. Aqui na TV, saiba que depois este programa ficará no YouTube para sempre. Você poderá assistir a qualquer momento. No feed também. Legal, né? E também tem Repeteco hoje à noite. Depois eu te falo o horário do Repeteco aqui na Gazeta, canal 19.1. Meus amores, vamos pro intervalo? E pra vocês aí, saúde de verdade, viu? Olha como é bom a gente desejar saúde. Eu tô aqui com um problema no joelho, já será resolvido. Mas saúde pra mim, saúde pra você, vida longa pra todos. Eu volto já. É mais do que 2.000 projetos de leis. É sobre trabalhar pelas pessoas, preservar a natureza e estar junto das mulheres. Mais do que 1.500 resoluções é atuar em prol da população. É pensar no bem-estar do povo. É cuidar da saúde. Mais do que lutar pelo que é justo, é garantir o futuro do nosso estado. Cada ação, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso trabalha para melhorar diretamente a sua vida mato-grossense, fortalecendo o presente para garantir um futuro promissor. Porque é mais do que um compromisso com a cidadania, é representar você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. Venha conhecer o Aquapark. Aqui é um lugar maravilhoso para você vir passar o dia com a família. O custo-benefício é super barato. A comida daqui é maravilhosa. Eu falo isso para vocês porque eu venho aqui desde quando eu estava grávida do meu primeiro filho, em 2019. Muito feliz. Alegria, um ambiente bem gostoso, familiar, bom. Muitas melhorias do tempo que eu vim pra cá até hoje. Pode vir, o lugar é maravilhoso. Vem pro Aquapark você também. Vem pro Aquapark você também. É unindo vozes e fortalecendo cidades que o trabalho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso se faz presente em cada região a serviço do cidadão. E quando o assunto é apoiar o ensino, a atuação da ALMT é constante. Nós recebemos a emenda parlamentar e ela veio assim como um diferencial, né, para o curso de enfermagem, pois foram adquiridos vários simuladores, materiais que ajudaram, né, a gente formar profissionais e são utilizados semestralmente por torno de 290 acadêmicos, né, que o curso possui. E isso faz, né, com que a gente consiga atingir um nível de ensino dos grandes centros, né? Então, faz um grande diferencial para a formação acadêmica dos nossos estudantes. Hoje a gente conheceu a história da professora Denise, que viu o laboratório onde atua ser equipado graças às emendas destinadas pela AL. Tem histórias assim em todo o estado. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. Bom também. Estamos de volta! Este é o segundo bloco, são 3, a abertura, primeiro entrevistado e o segundo entrevistado. Eu estava aqui discutindo com o meu entrevistado o que é mais importante neste momento. Falar sobre o assunto que ele veio aqui, se propôs a falar, nós chamamos, ou falar do assunto que vem depois, que é o assunto do Dr. Marcel Noronha. Ele falou, vamos ao que interessa, gente. Mas o que interessa? Depende. Federal Lima.
O que interessa pra você neste momento? Um bumbum, saber como que é um bumbum lisinho ou falar sobre reforma tributária, Ideraldo Lima? O que é mais importante pra você agora aqui? Gisele, se a gente tivesse, vamos colocar em novembro, dezembro, talvez o nosso telespectador ia falar bem assim, eu não quero saber de reforma tributária não, eu quero saber do bumbum, né? Porque eu teria festa de final de ano e eu teria carnaval. Sim. Como a gente está hoje numa quinta-feira pós-carnaval, talvez o assunto mais importante seja a reforma tributária e escala 6x1. Me saí bem, né, Gisele? Me saí bem, né? Acho que eu respondi bem, né? Ótimo. Você está ficando muito bom. De 2020 para cá você melhorou muito, Pois é, tô aprendendo com você, Gisele. Imagina, você já fez até pós-doutorado? Tô terminando o pós, tô terminando. Ótimo. Falaremos hoje sobre reforma tributária, mudança nas regras de cobrança de impostos no Brasil, que é isso, né? E escala 6x1, que é um outro tema muito importante, Gisele, e que vai afetar os trabalhadores e as empresas diretamente. O que é a escala 6x1? Vamos começar por esse assunto, Gisele, que esse assunto não está aprovado, esse assunto está sendo debatido, está sendo discutido. Né, o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, falou que pretende aprovar isso na Câmara Federal até maio desse ano, e aí vai para o Senado, depois vai para a sanção presidencial, né? E eu não tenho dúvida que isso vai ser aprovado, assim, acho muito difícil isso não passar. Nós temos um presidente que provavelmente vai buscar a reeleição, nós temos um Congresso Nacional que querem votos para votar tanto para a Câmara como para o Senado, eles vão aprovar isso, né? E aí eu junto quem é de direita, quem é de esquerda, tudo no mesmo balaio, porque todo mundo vai aprovar isso, que todo mundo quer estar lá no Congresso Nacional novamente. Mas a escala 6x1, só para que quem está nos assistindo entenda, porque assim, o noticiário, a mídia fica falando, vai começar agora a tramitar o fim da escala 6x1, vamos tramitar agora o fim das 44 horas semanais. O que é isso, Gisele, para quem está nos assistindo? É assim, ó. O mais claro possível para a gente entender. Hoje a gente trabalha, Gisele, você trabalha 6 dias por semana e você folga um dia. A legislação trabalhista, que ela é de 1946 e quando ela mudou agora em 2017, ela não mudou isso, né? Ela manteve a ideia que a gente tem desde lá de 1946, que é o seguinte, você trabalha 6 dias e folga um, então é a escala 6x1. É isso que hoje é permitido isso no Brasil. Então, por exemplo, quem trabalha em shopping, ele trabalha ali uma jornada de 7,33 para dar, né, 6 dias por semana, quase 8 horas, e para folgar um dia da semana, né? Para quem trabalha em bar, restaurante, nas indústrias, todo mundo, você trabalha 6 dias e folga um dia. Aí, assim, tem aquelas pessoas assim que eventualmente falam assim, eu vou abrir no sábado. Eventualmente, vou abrir no sábado. Não trabalha sábado, trabalho de segunda a sexta, vou abrir no sábado, né? Aquelas pessoas que dão uma folga durante a semana, porque no final de semana trabalha. Então, a gente sábado até meio-dia também? A gente tem vários tipos de situações que acontecem no Brasil todo. Vamos falar do Brasil todo. Se isso for aprovado, Gisele, e a tendência é que isso seja aprovado, não existe mais a possibilidade de você falar assim, vou trabalhar 6 dias por semana e vou dar uma folga um dia por semana. Você fala assim, não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar a hora extra nesse 6º dia, a partir de agora, já que não pode mais. Não pode. Então, não é que você fala assim, não, eu vou arrumar uma brecha na legislação e vou trabalhar e vou pagar hora extra. Não é isso. O que está sendo tramitado e o que está, né, em jogo é o seguinte, o trabalhador só vai poder trabalhar 5 dias por semana. Pô, mas ele trabalha sábado, então tá, então agora você vai ter que pensar o seguinte, se ele trabalha sábado, você vai ter que dar folga para ele domingo e segunda, para ele trabalhar para você de terça a sábado. Né? Ou você fazer alguma coisa, mas aí você fala assim, não, ele trabalha sábado de manhã, trabalha 4 horas no sábado, né? Esse dia eu tive essa conversa com uma pessoa, aí a pessoa falou, não, então eu vou dar folga para ele na segunda-feira de manhã, ele trabalha segunda-feira à tarde e trabalha sábado de manhã, fecha as 40 horas semanais. A questão não é essa, a questão é que ele não pode estar na sua empresa mais que 5 dias por semana. Então, se ele vai trabalhar sábado de manhã, aí as empresas têm que entender isso, quem está nos assistindo tem que entender isso, que você tem uma perda empresarial daquela pessoa. Porque, na verdade, se ele trabalha sábado de manhã, que foi o exemplo, só estou explicando o exemplo que você deu, Gisele, ele trabalha 4 horas. Então, como você vai colocar ele para trabalhar de terça a sábado, ele vai trabalhar
36 horas e não 40 horas, porque vai ser o limite a partir de agora. O limite hoje no Brasil é 44 horas semanais. Então o limite é, você trabalha 8 horas de segunda a sexta e mais 4 horas no sábado. A maioria das empresas que trabalham no sábado fazem isso. Então vai diminuir. Vai diminuir, vai ser 40 horas. Só que essas 40 horas não pode ser feita em 6 dias. Essas 40 horas tem que ser feita em 5 dias. Quer dizer, o funcionário não pode estar na empresa 6 dias por semana. Então você não pode, um pouquinho terça, um pouquinho sábado. Não. Não pode. Não, um pouquinho terça, um pouquinho sábado, não, sim, terça, porque aí quarta, dá, né? Quinta, sexta, sábado. Aí dá, Gisele, aí é pode. verdade. O que você não então? pode é um pouquinho segunda e um pouquinho sábado. Isso, porque você tem que dar. Isso, você tem que dar folga para ele 2 dias por semana. Tem uma mudança radical. Vamos falar assim do nosso mercado aqui. Vamos esquecer do Brasil e falar de Mato Grosso. Vamos falar mais propriamente da Baixada Cuiabana. Você passa na Carmindo de Campos no sábado, tá tudo aberto. Tudo aberto. Carmindo de Campos tá tudo aberto. Que é o dia que eu consigo, na verdade, fazer algumas coisas. Isso, exatamente. Na Carmindo de Campos, exato. Algumas lojas. Carmindo de Campos tá tudo aberto. Falando um exemplo mais claro, Carmindo de Campos tá tudo aberto no sábado. Necessariamente não vai mais poder abrir. Se o cara for abrir na Carmindo de Campos no sábado, ele vai ter que pensar assim, o cara que está trabalhando no sábado aqui para mim não vai poder trabalhar nem domingo, nem segunda. Ou ele vai ter que contratar mais gente. A gente tem uma discussão muito grande sobre a mudança da escala de 6x1 para 5x2, porque esse é o projeto, vai mudar a escala de 6x1 para 5x2, né? E aí quando a gente fala de 6x1 para 5x2, é bem importante a gente entender que a gente tem que colocar na nossa mente o empregado precisa ter 1 dia de descanso, agora o empregado vai precisar ter 2 dias de descanso. Não é que você vai pagar hora extra e ele vai trabalhar, não, ele não pode trabalhar. E por quê, Deraldo? Na verdade, essa mudança? O que o governo defende, Gisele, quando o governo traz isso, é o seguinte, qualidade de vida, né? Que hoje a pessoa trabalha 6 dias por semana, fica só 1 dia em casa. Só pra gente entender, gente, que isso não é do Brasil, tá? Só pra gente entender que isso vem da Europa. Né? Não vou dizer que isso vem dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, se pudesse, trabalhava 7 dias por semana. A China, as grandes potências mundiais, elas são focadas no trabalho. Sim. Focada no trabalho. Mas existe um pensamento do velho mundo, da Europa, de redução da carga horária, da jornada. Então, na Europa, já tem muitos países testando uma jornada de 4 dias. Não estou nem mais falando de 5 dias, estou falando de 4. 3 dias de descanso e uma jornada de 4 dias. Né? A gente já tem vários exemplos aí, né? Se eu não me engano, Suíça já tem testado isso, né? Dinamarca já tem testado isso, já tem países europeus. Portugal testou isso em algumas áreas ano passado. Eu digo isso porque eu estava lá, né? E eles já estavam falando disso, de 4 dias e não mais 5 dias. Então, assim, já existem países testando isso, pensando na qualidade de vida, pensando em questão de entrega. A grande questão disso tudo, Gisele, é assim, nós temos um problema sério, né? Então, assim, te respondo o porquê disso, mas também te trago aqui vários problemas que nós temos, né? Quando a gente discute essa questão da escala 5x2. Só para te falar, né? E para não deixar o nosso também ouvinte, o nosso telespectador sem informação, mas dentro desse próprio projeto de mudança para 5x2, existe 2 projetos, tá? Que vão ser pautados dentro desse mesmo projeto. Né? O presidente da Câmara Federal já falou que ele vai trazer isso e já debater de uma vez só. Que são 2 projetos de 2 deputados federais que tratam da jornada de 4x3. Então, assim, ainda assim, gente, para quem está nos assistindo, e o empresário principalmente se assustar, existe uma possibilidade, que eu acredito que não passa, essa não passa, de uma aprovação de um 4x3 e não de um 5x2. Então, de um 4x3, gente, nós estamos falando o seguinte, trabalha 4 dias por semana e folga 3. Tá lá, para quem quer assistir, coloca aí no Google, no chat GPT da vida, o presidente da Câmara Federal já falou que ele vai tratar desses 2 projetos junto com um projeto maior. Né? Eu acredito que não passa esses 2 projetos. Quem defende muito esse projeto, tá? Quem defende muito esse projeto do 4x3? A área da saúde. Principalmente a área de enfermagem, porque a gente é dito que é uma área, né? E aqui a gente não está aqui para desvalorizar nem para valorizar, só para trazer a informação.
É dito que é uma área onde há um desgaste emocional, um desgaste físico muito grande. E existe né? mesmo, Não, né? isso, perfeito, eu concordo, não discordo não. Né? E principalmente a área da saúde, a área de enfermagem está lutando pelo 4x3 e não pelo 5x2. Isso, enfim, isso vai ser pautado agora, né? O presidente da Câmara já disse... Agora já começa agora a passar na CCJ, nós estamos em fevereiro e já vai para a CCJ. CCJ é a Câmara de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Né? Por quê? Porque precisa ver se isso é constitucional. Já antecipo que é constitucional. Né? Então, assim, aí vai para aqueles debates, Giléria. Agora entra aquela ideia de debate. Vai discutir aqui, um ponto daqui, um puxa para cá, outro puxa para lá, vamos fazer... Como de fato isso vai ser colocado em prática? Vai para a CCJ, o presidente da Câmara já disse que quer aprovar isso na Câmara Federal até maio, falando do rito. Aprovando na Câmara Federal em maio, vai para o Senado. Senado tem 30 dias para votar. Né? Então vamos colocar que até final de maio, começo de junho, o Senado aprova isso. E aí vai para a sanção presidencial. Porque se isso não for aprovado até 30 de junho, não aprova mais esse ano. Porque a partir de julho não pode, por causa das eleições. Tá? Então, existe uma pressa do governo, né? O governo até vi notícias nos últimos dias falando que ele ia... Porque existe uma possibilidade do governo, Gisele, de tratar isso como uma emenda urgente. Aí a Câmara teria que antecipar a votação. Mas a Câmara já disse que não vai fazer dessa forma, que quer fazer todos os ritos. Mas dá tempo, tá? Se quiserem aprovar, e eu acho que eles querem aprovar, dá tempo de aprovar até junho. E é claro, né? Gente, se aprova isso em junho, pensa bem, no dia 1º de julho tá ali eleições à vista, senadores, deputados, presidente que vai ser candidato à reeleição, vai falar assim, opa, trabalhadores, aprovei uma coisa muito boa para vocês. Existem problemas, como eu estou trazendo aqui, Gisele, a questão de já faltar mão de obra, já falta mão de obra, vai faltar ainda mais, porque eu conto com você 6 dias na minha empresa, agora eu só vou poder contar com você 5 dias na minha empresa. Ederaldo, aproveitando esses 6 dias na empresa? 6, Hoje eu te aproveito 6 dias na minha empresa. Mas agora só os 5, Mas e sobre trabalhar em casa, home office? Então, o que eu acho que vai acontecer muito, né? Lembra as pessoas que vendem o do bolo, as pessoas que vendem o bolo, vendem o seu salgadinho, faz isso, faz... As pessoas terão mais tempo para isso, né? Então, o mercado informal vai crescer mais, infelizmente. Não, mas, por exemplo, você não pode vir na empresa, mas você pode trabalhar em casa. Não, o home office, você está falando assim, então quer dizer que casa. Não, quer dizer que você não pode trabalhar 6 dias para mim aqui, mas você vai trabalhar um dia da sua casa. Não, porque todo dia você está trabalhando, né? A ideia é que você tenha qualidade de vida, então... Mas pode ter um acordo? Não, aí vem... Acerto com o funcionário? Mas aí talvez, Gisele, vamos chegar a um ponto que é um ponto importante a ser falado, que você talvez esteja querendo chegar assim. Deraldo, mas e aí, como que vai ficar? A galera hoje trabalha 44 horas semanais e recebe lá um salário de 5 mil. Eles vão perder no salário, e aí eu trago a notícia também. Não vai haver redução salarial. Não está no projeto de lei que está agora tramitando, né? E assim, eu tenho assistido, ouvido dos deputados federais que eles são a favor disso, né? As empresas não poderão reduzir salário. Então, assim, o que quer dizer? É o seguinte, hoje eu pago para você 5 mil para você trabalhar 6 dias para mim. A partir do momento que a lei mudar, eu vou continuar te pagando 6 mil para você trabalhar 5 dias para mim. Vai trabalhar menos e continuar ganhando. Isso, então assim... A ideia, como eu sempre estou dizendo aqui, é qualidade de vida. Mas pensa que essa empresa, às vezes, ela funciona 7 dias por semana. Né? Ela funciona 7 dias por semana. As empresas vão sofrer. Os empresários que estão nos assistindo já têm que começar a pensar, por exemplo, os bares e restaurantes. Pois é. Tem 3 áreas muito afetadas aí. Tem 3 áreas muito afetadas. Bares e restaurante, né? Indústrias, que trabalham 7 dias por semana. As indústrias trabalham 7 dias por semana. E os hospitais, que não param. Então, são 3 áreas muito afetadas com isso daí. Por que muito afetada, gente? E nem pode parar, o hospital não pode parar, né? Eu não quero trazer aqui que eles são afetados somente no lado financeiro. Não. O lado financeiro é importante, é crucial. São afetados. Mas eles são afetados por mão de obra porque não tem gente para repor. Se você abrir hoje aqui, Gisele, e pegar os bares estão contratando gente, as indústrias estão contratando gente, existe um levantamento da Fiente, né?
porque aí eu tenho lido muito sobre esse assunto, que é o seguinte, falta de mão de obra em torno de 480 mil pessoas para as indústrias de falta. Nós estamos vivendo no Brasil um momento muito bom para a história brasileira, né? A gente tem o sobreemprego. O que é o sobreemprego, Gisele? Hoje, a nossa taxa de desemprego está em 5%, ou seja, quer dizer que a maioria das nossas pessoas estão empregadas. Quem quer trabalhar, está trabalhando. Quem quer trabalhar, Isso, tem... Fora que a gente está com uma taxa de desemprego de 5%, que a gente tem que reconhecer que é muito boa, né? O governo tem agido desse lado. Falta mão de obra para as empresas. Mão de obra qualificada. Mão de obra, todo tipo, Gisele, falta mão de obra. Só que é o seguinte, vai faltar mais mão de obra, porque assim, agora você não vai mais trabalhar sábado, só que o meu negócio está rodando sábado, então eu vou precisar de mais gente. Da onde eu vou tirar essa mão de obra? Eu conheço restaurantes, por exemplo, que fecham na segunda-feira só. Então, aí agora eles vão ter que pensar o seguinte, beleza, eu não fecho, eu trabalho de terça a domingo. Como que eu vou ter que fazer um revezamento ali da folga, né? Então, assim, por que eu acho que esse assunto é importante? Eu fiz questão de trazer ele na minha primeira participação esse ano, né, Gisele, aqui no programa. Porque, assim, tem reforma tributária, gente, tem reforma tributária, já está acontecendo, mas essa escala 6x1, ela é um assunto que ela mexe com toda a sociedade, ela mexe com o trabalhador, porque o trabalhador vai ter mais qualidade de vida, vai ter mais qualidade de vida porque ele vai manter o seu salário. Só que às vezes aquela empresa que você trabalha talvez vai fechar as portas, porque ela não vai ter condições de contratar outras pessoas. E aí vem o desemprego. Então assim, a escala 6x1 que está aí sendo discutida, debatida no Congresso Nacional, né, que tanto senadores como deputados, eu acredito que ambos, né, e aí eu falo assim, independente da ideologia, todo mundo lá quer aprovar isso. Por quê? Porque ele vai poder chegar no estado dele e falar que ele ajudou a aprovar isso. Né? Então, tanto deputados como senadores vão aprovar isso, o presidente vai aprovar isso daí. Isso daí é bom por um lado, tem coisa boa, porque o que é a coisa boa que foi sua pergunta lá no início para mim, Gisele? A gente está se adaptando a uma ideia de mundo. Até certo ponto. Por quê? O debate rico também que existe sobre isso é o seguinte. A gente está se adaptando à Europa, que já é um continente milenar, é uma outra realidade. Existe um estudo muito importante dizer isso, e quem tem dúvidas sobre, né, essas fontes, tudo que eu estou falando aqui, pode pesquisar, vai encontrar. Que assim, a gente trabalha 6 dias por semana no Brasil. A gente tem uma ociosidade, né, de 25% maior do que qualquer país desenvolvido no mundo. O que é isso? Mesmo trabalhando 6 dias por semana, a gente não produz o que os países desenvolvidos no mundo produzem. Você imagina diminuindo. Então, diminuindo e a gente não tendo a cultura, né, do povo, da sociedade brasileira, de que a gente vai trabalhar menos, mas a gente precisa produzir mais. Porque a gente não tem essa cultura, a gente precisa melhorar isso daí, né? É bem interessante esse estudo, porque, cara, quando você começa a estudar isso, você fala assim, pô, como que a gente não consegue desenvolver? Se eu colocar o mesmo brasileiro e o mesmo americano, né, um do lado do outro, e colocar para produzir, Gisele, em 5 dias o cara vai produzir 75% a mais do que o brasileiro. Esse estudo, isso é comprovado cientificamente. Sim. Que se eu colocar um brasileiro e um americano lado a lado, com as mesmas ferramentas, e colocar eles para trabalhar 5 dias por semana, o americano vai me entregar 75% a mais do que o brasileiro em termos de produtividade, com as mesmas ferramentas. Sim. Onde que está a diferença? A diferença está na cultura. Exatamente. E aí eu pego essa cultura, porque assim, é importante a gente... Agora vai introduzir aqui, né, e de repente muda tudo, né? É importante trazer esses pontos de vista, porque tem pontos de vista que são bons, tem pontos de vista que são ruins, tem ponto de vista que critica a ideia, tem ponto de vista que acha válida a ideia, porque assim, a gente está olhando para a Europa. Pô, mas a Europa é milenar. A gente deveria estar olhando para os Estados Unidos, para a China.
que é onde a gente talvez deveria se basear. Até porque a gente é subdesenvolvido, como a China, talvez. China não está nem pensando em parar de... Se a China pudesse, ela colocava para trabalhar 7 dias por semana, né? À noite, 24 horas por dia. E a gente está reduzindo? É claro. Essa é uma visão. A outra visão é... Opa, não, a gente precisa pensar em mais qualidade de vida. A Gisele precisa ter mais tempo para estar em casa, para estar com os filhos, para viajar com o esposo, para viajar, né, com a esposa, para poder sair com o filho, para poder tomar um sorvete, para poder... Então, são duas visões de um mesmo cenário que está aí, vai mudar. E assim, se você pensar que isso não impacta no seu dia a dia, impacta sim. Engraçado que, a grosso modo, né, quando a gente fala sobre isso, a gente já pensa assim, nossa, que legal. Né? Grosso modo, assim, que legal, a gente vai trabalhar menos. Exato. Mas aí você começa a analisar, que é importante analisar isso, conversar com as pessoas e trocar esse tipo de informação que a gente está, ideias que a gente está trocando aqui, e aí você vai vendo que é muito mais do que isso, né? Sim, é uma economia toda, impacta tudo. Porque assim, você vai sair para o final de semana... Alguém tem que estar trabalhando para você comer, se alimentar no final de semana, né? Você vai sair à noite, você vai sair segunda, alguém tem que estar trabalhando. Então, assim, ao fim da escala 6x1, gente, eu disse isso num podcast, tá até lá nos meus stories, né? Porque foi gravado recente, eu até postei lá ontem, que a reforma tributária foi uma mudança cultural na sociedade, o que ela está fazendo. O fim da escala 6x1, a escala 5x2, né? É uma nova mudança cultural. O Brasil, ele nos últimos 10 anos, ele está se revirando, né? Ele tá... e se adapta. Se adapta. Nós vamos se adaptar porque nós somos brasileiros. Exatamente. Não foi assim na pandemia? Pois é. O que eu acho que não passa disso tudo que eu estou trazendo aqui falando hoje, Zé, não passa o 4x3. Isso não passa. E aí minha opinião, é claro, respeito a opiniões diversas que possam existir. Nós não estamos prontos para 4x3. Se a gente não está pronto para 5x2, mas eu acredito que vai passar, independente se a gente está pronto ou não, né? O 4x3 é impensável para o Brasil ainda, né? Como que a gente vai produzir 4 dias se a gente já produzindo 6 dias, a gente produz mesmo que um outro cara que produz, né, trabalha menos, produz mais que nós. Se a gente trabalhar 4 dias, a gente, né, vai levar esse país à falência. Então, assim, isso provavelmente não passa. Mas é importante também dizer aqui que isso já está em pauta no Congresso, porque já tem gente trazendo isso para o Congresso. Então pensa assim, primeiro a gente vai reduzir para 5x2. Lembrando que a gente está aí em 1946, quase 100 anos, 6x1. Então daqui 20, 30, 40 anos, essa escala 4x3 volta a ser batida. E aí a galera não quer mais trabalhar, até porque nós temos que pensar, nós falamos sempre isso no nosso dia a dia. Nós estamos com uma geração diferente. Sim, totalmente. Nós estamos com uma geração diferente. Isso, e essa geração diferente, hoje, ela é criança, ela é adolescente. Em algum momento, ela vai chegar no Congresso Nacional como deputado, como senador, né, como presidente da República. E quando eles chegarem lá, eles vão falar assim, 5x2 não, acho que a gente precisa 4x3, flexibilizar um pouco mais. Então, assim, talvez, Gisele... Talvez até lá funcione. Talvez até lá funcione, exato. Nós não temos que... Nada não é factível. Nada não é factível. Até é uma geração diferente, a gente está percebendo que está mudando mesmo. São totalmente diferentes do que a gente pensa, do que a gente olha, por exemplo, né? Um exemplo bem claro para nós aqui da Baixada Cuiabana e para você que não é da Baixada Cuiabana e está nos assistindo pega a rua principal da sua cidade que funciona no sábado, né, de tudo que nós estamos falando, e pensa que daqui 1 ano, daqui 7 meses, 8 meses, essa rua provavelmente vai estar parada, vai ser um domingo nessa rua no sábado, né? Então é isso que você tem que parar, né? Eu, como cuiabano, né, eu pego a Carmim de Campos, que é uma rua que é bem movimentada no sábado, bem movimentada, né? E eu penso nela daqui 1 ano, ela vai estar fechada no sábado, porque eu acho que muitos empresários não vão querer contratar outras pessoas. Ou eles pode até estar aberto no sábado, Gisele, né? Mas vai estar aberto com alguém que folgou segunda e terça, com alguém que folgou domingo e segunda. Por exemplo, você vai entrar dentro... Mas e o dono da empresa, ele pode abrir e ele ficar? Pode. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai entrar dentro de uma loja, hoje tem 5 atendentes. Daqui 6, 7 meses, quando isso passar, ele vai ter 3 atendentes. Ele vai reduzir a quantidade de pessoas. E a qualidade do atendimento cai. Exato. Então, assim, nós vamos ter uma mudança social, gente, tá? Se preparem para isso.
essa é uma pauta, né? Eu sei que o meu tempo está acabando, mas Já essa é uma acabou. pauta, né? Essa é uma pauta que não volta atrás. Eu acredito que o Congresso Nacional aprove isso, porque é ano eleitoral, e isso é voto. E o presidente é o projeto do governo, então o presidente vai sancionar sem dúvida, né? E acompanhe aí através das mídias, do noticiário, da gente aqui na Gisele. Claro. E aqui nada muda, o programa continua de segunda a sexta. Posso fazer de segunda a sexta? Somos empresários. Aqui é segunda a sexta, né, Gisele? São 5 dias? São 5 Posso? dias, pode. Ai, que Gisele. maravilha, aqui nada muda. As informações continuarão chegando até você de segunda a sexta-feira aqui no programa Gisele Almeida. Olha que maravilha. O problema é quando for 4x3, Gisele. Se for 4x3, você vai ter que falar comigo, correr ali, gravar, montar tudo. Mas até lá, será que eu vou estar aqui ainda no programa? Acho que provavelmente não, Gisele. Tomara que a gente esteja vivo, né, Gisele? Com certeza. Conversamos com o Ederaldo Lima, que é doutor em contabilidade. Falamos aqui sobre a reforma tributária, o 6x1, o que significa isso, de que forma vai impactar a nossa vida, o nosso dia a dia, a vida do trabalhador, do empresário, né? Enfim, foi muito bacana. Ederaldo, muito obrigada. E até a próxima. É o primeiro de 2026, seu programa? É o primeiro, né? Fevereiro, né? Novo pra você. Pra nós, né, Gisele? Feliz 2026 pra nós e pra toda a sociedade. E vamos, que temos o ano inteiro ainda para trabalhar bastante aqui. Tem bastante assunto. Muito assunto. Vamos agora para o intervalo e na volta, o Dr. Marcel Noronha vem falar qual é o segredo do bumbum lisinho. Exatamente, depois do intervalo. É mais do que 2.000 projetos de leis. É sobre trabalhar pelas pessoas, preservar a natureza e estar junto das mulheres. Mais do que 1.500 resoluções é atuar em prol da população. É pensar no bem-estar do povo. É cuidar da saúde. Mais do que lutar pelo que é justo, é garantir o futuro do nosso Estado. Cada ação, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso trabalha para melhorar diretamente a sua vida mato-grossense, fortalecendo o presente para garantir um futuro promissor. Porque é mais do que um compromisso com a cidadania, é representar você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. Venha conhecer o Aquapark. Aqui é um lugar maravilhoso para você vir passar o dia com a família. O custo-benefício é super barato. A comida daqui é maravilhosa. Eu falo isso para vocês porque eu venho aqui desde quando eu estava grávida do meu primeiro filho, em 2019. Muito feliz. Alegria, um ambiente bem gostoso, familiar, bom. Muitas melhorias do tempo que eu vim pra cá até hoje. Pode vir, o lugar é maravilhoso. Vem pro Aquapark você também. Vem pro Aquapark você também. O Ser Família é um programa do governo do estado que alcança todas as regiões de Mato Grosso e está mudando a vida do nosso povo. E eu te conto como. Através do Ser Família Capacita, eu fiz o curso de eletricista industrial e saí direto para o mercado de trabalho e já fiquei empregado. Quando o apoio chega, a vida muda para melhor. Você foi contemplada com o cartão Ser Família. Foi uma emoção muito grande. A verdade é uma só. Hoje está muito melhor viver em Mato Grosso. A palavra vida tem um V na frente, o resto é ida. Desfrute o seu caminho, de preferência na companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver, outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiência. A tua vontade e a tua fé te mantém de pé. É unindo vozes e fortalecendo cidades que o trabalho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso se faz presente em cada região a serviço do cidadão. E quando o assunto é apoiar o ensino, a atuação da ALMT é constante. Nós recebemos a emenda parlamentar e ela veio assim como um diferencial, né, para o curso de enfermagem, pois foram adquiridos vários simuladores, materiais que ajudaram, né, a gente formar profissionais e são utilizados semestralmente por torno de 290 acadêmicos, né, que o curso possui. E isso faz, né, com que a gente consiga atingir um nível de ensino dos grandes centros, né? Então, faz um grande diferencial para a formação acadêmica dos nossos estudantes.
Hoje a gente conheceu a história da professora Denise, que viu o laboratório onde atua ser equipado graças às emendas destinadas pela AL. Tem histórias assim em todo o estado. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. Estão dizendo que eu que mando aqui. Estamos de volta com o programa Gisele Almeida e eu não falei para vocês qual é o horário do Repeteco hoje. Pois bem, produção, às 22 horas e 30 minutinhos, este programa será reprisado aqui na TV Gazeta, canal 19.1. Vale lembrar também que às 2 horas da tarde, hoje às 14 horas, este programa será exibido na TV Mato Grosso, canal 27.1, que é uma TV 100% regional. Que mais? Este programa está aqui no Instagram, então estamos ao vivo na TV, no Instagram e logo mais ele estará disponível no YouTube, Gisele Almeida CBA Oficial. Agora vamos para a entrevista do segundo bloco, o Dr. Marcel Noronha, cirurgião plástico, veio aqui para falar, eu já fiz uns storyzinhos porque eu tenho certeza que muita gente quer saber como ter, se é que você quer ter, né? Acho que sim. Ou não? Não, vamos ver. Um bumbum lisinho, Dr. Marcel Noronha. Quando a gente começa a ver os desfiles, aí o nosso pensamento começa a mudar, né? A gente quer coisa diferente. Olá, prazer, mais uma vez, Gisele. Aí você veio com um tema muito legal, né? Bem oportuno, porque o carnaval acabou, mas o que fica depois de muita folia é o que você vê nas redes sociais, na TV, enfim. Você começa a olhar e fala, nossa, que corpo lindo! Olha o bumbum dela, não tem nem, o que é? Não tem celulite, enfim. E aí começam, você começa a se perguntar, né? Porque eu não posso ter um bumbum assim também. Mas estávamos falando que essas mulheres trabalham o ano inteiro, cuidam muito do corpo, alimentação, atividade física, porque é um instrumento de trabalho. Sim. Todo ano tem carnaval e a maioria delas estão trabalhando o ano todo porque se apresentam no final do ano e realmente o que a gente quer ver é um corpo bonito, é samba no pé e um corpo bonito. Isso. Então a gente observa, eu não sou muito de ver carnaval acompanhar, já vi mais, Gisele, confesso, agora eu vejo menos, mas né, é um período que tá ali nas mídias, nas redes sociais, né, em todas as mídias, então a gente acaba observando um pouco, a gente tenta puxar alguma coisa, alguma ideia, enfim, o que o pessoal tá mais falando para a gente usar nas nossas redes sociais também, com relação à cirurgia plástica que sempre casa, né, não tem como separar. Então eu vejo que os corpos estão muito à mostra, né? As fantasias, a gente colocou aqui, vocês vão ver, o pessoal de casa, as rainhas de bateria, geralmente, né? As roupas curtinhas, o bumbum à mostra, então tem que estar nos trinques, né? Então a gente observa mais, a gente vai falar hoje sobre bumbum, pessoal, né? Que a Gisele comentou. O que dá para melhorar no bumbum, né? Tem várias coisas, Gisele, mas a gente vai focar em uma coisa hoje, que é de propósito, que muitas, eu acho que, sei lá, mais de metade fizeram esse tipo de procedimento, enfim, esse tipo de estratégia para desfilar, né, e exibir ali o bumbum mais lisinho, mais torneado, mais durinho, né, que é um desejo de vocês mulheres, né, de 10 em cada 10, né, Gisele? De 10 de 10 querem as mesmas coisas, mas não são todas que conseguem ter, mas enfim. Vamos mostrar as fotos? Realmente assim, e as fantasias lindíssimas também. Sim. Vamos dar uma olhada e aí, doutor Marcel, eu começo qual com o pessoal. Segredo? Qual o segredo? A gente deu um spoiler aqui, o pessoal do Instagram já sabe o que a gente já conversou um pouquinho, né, Gisele? Mas o pessoal de casa não. Qual que é o segredo de várias rainhas de bateria e, enfim, de famosas no carnaval? Aí nessa reportagem já colocou, né, a Erika Schneider, você vê que um bumbum bem torneado, né, com volume adequado, enfim. E chamou atenção, muitas pessoas falaram, tá, Gisele? Por isso que eu coloquei essa foto dela, no caso, mas várias mulheres. E aí a gente quer saber o segredo, pessoal. Qual que é o segredo, Gisele, dessas vamos lá. mulheres O que aí? vocês... Não,
Você que é especialista em cirurgia plástica. O pessoal já vai contando. Bom, já deu. Mas vocês aí também, não deixa nem a gente pode voltar pra cá. Isso aí era pra pôr depois. Era pra pôr depois. Ai, meu Deus, entregaram, doutor Marcelo, e agora? Já revelou. Será que as pessoas já viram? Que chato. Brincadeira. Eu ia falar, será que é como a mama? Coloca ali uma prótesezinha? Pode ser? Existe a possibilidade? Existe, né? Existe. Tem gente que coloca? Tem gente que coloca. Tem algumas mulheres que têm, enfim, isso a gente tem que pesquisar. Mas o que é o mais fácil, que faz parte do tratamento que você estava combinando, das mulheres envolvidas nas escolas de samba, são procedimentos. Sim. São vários procedimentos, inclusive, tá, Gisele? As pessoas que estão vendo de casa, que estão analisando um bumbum, as mulheres. Não precisa ficar triste com relação aos bumbuns das famosas, porque elas fazem muitas coisas, tá, gente? Não é... Outra coisa ali, tem maquiagem também nesse bumbum. Sim. Aquele brilho, glitter. Brilho, óleo ali, as estratégias, né, para ficar como o rosto, né, faz no corpo inteiro, né, Gisele? Exatamente. Então, não assim, é um conjunto, né? E aí nós estamos, o Dr. Marcel trouxe este produto, Sculptra. Gente, esse produto realmente ele é encantador, né? Ele entrega realmente o que promete. Isso. E não é somente no bumbum. O Sculptra é feito no rosto, nos braços, no colo, no corpo inteiro. Isso. No corpo inteiro. E qual é a função do Sculptra? Então, revelando então que os meninos correram lá, né, Gisele? Depois a gente puxa a orelha, né? Agora coloca a foto dos bumbuns. Então tá aí, ó, o segredo é esse daí, ó. Esse frasquinho que a Gisele tá na mão. É um bioestimulador de colágeno, Gisele, na verdade, né? Eu trouxe o Sculptra aqui, que é a marca que eu gosto, eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá, Gisele? Não ganho nada para fazer propaganda, é apenas o gostar mesmo do produto e a confiança do produto. É o mais antigo, inclusive, do mercado, mas tem outras marcas de produtos de bioestimuladores de colágeno. Esse é um deles. A gente pode colocar no Brasil cerca de 3 ou 4 marcas boas, né, que a gente pode usar com segurança. E dentre essas, aí a escolha também do médico, do cirurgião, do dermatologista, o Sculptra é o que eu mais gosto, particularmente, por segurança, pelo efeito que ele dá. Então a resposta das famosas é bioestimulador de colágeno no bumbum. Então vamos lá, vamos colocar novamente as fotos, não do produto, mas sim das meninas. Coloca lá. Vamos olhar aquele bumbum ali, lindo. Isso, da Erika Schneider. Ali tem Sculptra. Então, eu não sei se ela fez lipoescultura também, Gisele, se tem uma gordurinha ali no bumbum também, né? Eu não fui a fundo para saber se ela já fez algum procedimento ligou pra ela, né? cirúrgico, não. Se falaram. Mas ela mesma falou, ela declarou, né, para as redes sociais, enfim, para a mídia, que ela usou o bioestimulador de colágeno no bumbum para ele ficar mais lisinho. E a gente consegue outros efeitos também, que a gente já vai comentar aqui agora. Então vamos lá, qual é o papel, né, do Sculptra no bumbum? Isso. É para quem tem estria? É para quem tem celulite? É para quem tem o bumbum flácido? É para quem tem o bumbum pequeno, que aumentar? Enfim. Então, você já deu o conjunto, Gisele. Você leu os artigos de Sculptra. Todas essas são indicações, Gisele. A gente trabalha com basicamente 3. Então, melhora da qualidade de pele do bumbum. Aí entra a celulite, as estrias, algumas depressõezinhas que incomodam as mulheres, né? Que inflamam ali a região da gordura e pode ter aqueles furinhos, né? Que as mulheres não gostam. Sim. O Sculptra tem um papel também para ajudar nessa situação. Para a firmeza da pele, o bumbum fica mais durinho. Então a gente usa. E levantar também, que é o efeito lifting que a gente chama, né? O lifting é o levantar do inglês. E para projeção e volume, né? Lembrando que o produto é uma quantidade pequena, então assim, para volume, vamos lá, é um volume discreto, né, Gisele? Não é o tamanho, porque você vai falar, então pega um Sculptra desse, faço tudo isso. Não, aqui está o vidrinho, né, do Sculptra. Eu não sei qual a quantidade que tem esse aqui. Frasquinho o produto é um pozinho que tem, a gente reconstitui dilui, e a gente dilui com água destilada. Então o volume total para corporal é 16 ml. 16 ml não é muita coisa, tem Gisele. Quanto aqui? Aí é só o produto para demonstração. Não, sim, mas 16 ml em um frasco. Aqui tem 16.
Então a gente vai usar 16 ml por frasco. Então no bumbum a gente coloca aí uma média de 3 a 4 frascos por glúteo, né? Por região. Então dá em torno aí 50 ml mais ou menos. Não é um volume tão grande, não é assim tanto para preenchimento, é mais para firmeza de pele, deixar o bumbum mais durinho, mas ele acaba aumentando um pouquinho o volume. E que tem aqueles furinhos? Os furinhos também a gente pode colocar ali próximos furinhos, associar às vezes a outros procedimentos que a gente chama de subincisão, que é soltar com uma agulhinha, né, essa depressão, né, uma mini cirurgia, né, um procedimento. Deixa eu aproveitar então e fazer a pergunta aqui. Tem um furinho ali, é uma celulite? É uma celulite, às vezes é uma cicatriz ali de uma inflamação prévia, de uma celulite, alguma inflamaçãozinha no bumbum. Tem como soltar então esse... A gente normalmente solta com uma agulhinha própria. É como se fosse uma picadinha, a gente dá uma anestesia local, com uma agulha fininha, e a gente solta com uma outra agulha aquela depressãozinha, a gente solta por baixo, como se fosse soltar mesmo uma fibrose ali, um cordão ali, um durinho. E aí depois que você fez isso, eu gosto de colocar o Sculptra ali na região, para estimular a região ali. Então, esse buraquinho some? Aí o buraquinho some. Às vezes não some com uma sessão, Gisele. São necessárias, às vezes, 2, 3 sessões de Sculptra, mas ele ameniza ou praticamente desaparece. Depende da gravidade ali dessas depressõezinhas, né? A gente vai mostrar depois no finalzinho a foto de uma paciente minha, que a gente fez esse procedimento, né? E aplicou o Sculptra. Então, assim, uma coisa importante, que ele atua muito bem na firmeza do bumbum, né? No levantar, no efeito lift que a gente fala, e no tratamento da superfície, deixar ele mais lisinho, tratar algumas áreas de celulite e essas depressõezinhas. Para volume, né, não é um impacto tão grande, é um volume discreto, Gisele, porque não é feito para isso, né? É para estimular o colágeno, mas ele acaba dando um volume também. Então a gente orienta isso no consultório. O meu bumbum é muito pequenininho, eu quero um super bumbum. Aí é com gordura, né, Gisele? Aí é lipoaspiração, lipoescultura, né, procedimento cirúrgico, daí a gente coleta a gordura do corpo e injeta no bumbum. Aí é o ideal, vamos dizer assim. Ou a prótese, se não tiver a gordura também, né, o plano B, vamos dizer assim, é a prótese de glúteo. É uma prótese silicone igual das mamas, mas própria para o bumbum. E aí a paciente coloca essa prótese se ela quiser aumentar o bumbum. E quando você falou sobre deixar o bumbum mais firme, é aplicado onde? A gente coloca embaixo da pele, na gordura do bumbum. A gente fala subcutâneo, logo abaixo da pele. Então a gente faz as marcações, eu vou mostrar para o pessoal mais ou menos o protocolo, né, os desenhos que a gente usa. Então vamos mostrar, eu quero saber se é com cânula, como é que é. Vamos. Então vamos, já tá lá no jeito? Lá tá. Aí, tá aí. Um pouquinho antes, Zé, essa foto é importante, né? O que dá beleza no bumbum? Qual que é a beleza? Qual que é o bumbum bonito? Qual? Para nós, né, cirurgiões, plásticos, quem trata de estética. Tem algumas características. Então ele tem que ter uma leve depressãozinha lateral, a gente está vendo aquela imagenzinha na lateral do bumbum, né, que é a região ali do trocânter, onde tem o ossinho ali da perna. Então tem que ter uma leve depressão. Tem mulheres que gostam de bem cheio, mas assim, vamos dizer assim, o geral, a beleza, para nós, a parte anatômica, tem que ter essa depressãozinha. O bumbum propriamente, a gente está vendo um risquinho ali, perto ali do sulco, né? É mais a parte medial do bumbum, aquela parte tem que estar bem projetada, né, que é a parte ali medial. A parte de cima ali na cintura, a gente tem ali uns buraquinhos, são as fossetas supraglúteas, né? É o ossinho aqui da bacia, que a gente vê, quem malha bastante, tem os 2 buraquinhos ali. Então aquela depressãozinha também é o charme do bumbum, segundo pesquisas, tá, Gisele? E na parte ali onde tem o sutiã, a calcinha da imagem, tem ali um Vzinho, né? Que é uma distância ali, um afundadinho no bumbum. Então aquela região a gente chama zona V, né? Que é o espaço entre os glúteos, né? Então tem que ter aquela depressãozinha, aquele triângulozinho lá. E ali embaixo no bumbum, ali no sulco do bumbum, né? Embaixo ali, bem na parte de baixo, ele tem que ter ali mais ou menos ali 1/3 do sulco. Não pode vir esse sulco até o final, porque senão esse final do bumbum tá meio caidinho. Então ele tem que ter só uma partezinha. Esses são os sinais que a gente vê, inclusive a gente faz cirurgicamente, Zélia. A gente ajusta. Tirem uma foto, gente, de casa aí. A gente faz essa harmonização. Marcação na cirurgia. Então a gente, se tiver a gordurinha, eu abaixo naquela região central do bumbum, o triângulozinho.
aquelas depressõezinhas, as focetas a gente abaixa também com a lipo e a gente coloca a gordura para tentar simular aquele bumbum, vamos dizer assim, o ideal. Isso aí foi uma pesquisa com milhares de pacientes, de fotos de bumbum, Gisele, só por curiosidade, é um estudo europeu, acho que são mais de 8.000 bumbuns, e aí fizeram uma comissão de especialistas, técnicos, médicos, para analisar os bumbuns, e aí eles viram ali, através das características, qual que era o mais bonito. E aí surgiu esse estudo, e esses detalhes anatômicos, vamos dizer assim, detalhes técnicos que fazem o bumbum ficar mais bonito. Sim. Lembrando que das rainhas de bateria, do carnaval, é um pouco diferente. Os bumbuns, você percebe que são bumbuns cheios ali, mais arredondados. Aí é muito de gosto, né, Gisele? Isso daí, por exemplo... Igual a mama, né? Igual a mama. Igual a mama, igual a prótese. Então, esse daí é o bumbum que a gente olha como técnicos especialistas, como plástico, mas o paciente é que vai dar os pitacos também. A gente observa na passarela ali na escola de samba que os corpos são mais cheios, né? São mais robustos, o bumbum maior, mais arredondado. Enfim, é gosto, né, Gisele? Isso não importa muito, né? Tem que ver o que a paciente gosta, o que as mulheres preferem na hora de escolher o procedimento, enfim, a cirurgia. Tem mais fotos, né? Então vamos lá. Vamos lá. Então, igual você perguntou, Gisele, para que serve o Sculptra? Então, o que a gente vai analisar? A gente vai analisar a projeção do bumbum, né? A gente vai analisar os contornos, o grau de flacidez ali, se tem celulite ou não. E aí a gente vai estruturar o tratamento. São 3 técnicas básicas, Gisele. Então, a gente vai perguntar para o paciente o que ele quer. Quer melhorar a qualidade de pele? Ele quer levantar um pouquinho o bumbum, que é efeito lifting? Ou ele quer projeção, né, e contorno? Então, baseado nessas 3 características, é que eu vou ali escolher a estratégia para ele. Pode passar o próximo, só para a gente ver. Então, ali na foto da esquerda, Gisele, então a gente sempre faz a moldura do bumbum, que é aquela área mais arroxeada, que é como se fosse um Czinho, né? A gente vai distribuir o produto em todos os pacientes da mesma maneira naquela moldura. E o azulzinho que a gente chama o alvo. Então, a gente vai escolher o que o paciente quer baseado nas características. Então, ali a primeira foto lá em cima, ela quer projeção. Então, o alvo é mais ali lateral do bumbum superior. O paciente deseja mais volume e projeção. Então, o alvo é mais para o lado do meio, né? O azulzinho que a gente está vendo. Ou aquela figura de baixo, o paciente quer melhora de qualidade de pele, de maneira geral, né? A superfície do bumbum. Então, a gente distribui de maneira homogênea. Então, o alvo, na verdade, fica o bumbum inteiro praticamente. Então, a gente vai distribuindo pequenas quantidades em todo o bumbum, se essa for a queixa do paciente. Pode passar o próximo. Então, aqui é um exemplo, Gisele. Essa é uma paciente minha. Então, a gente observa ali no antes do procedimento, do lado esquerdo, o pessoal que está vendo, ela tem 3 depressõezinhas no bumbum direito e uma do lado esquerdo. Então, é a celulite ali que fibrosou, né, cicatrizou, e tem a depressão, incomoda normalmente as mulheres. Ela tem um bumbum mais avantajado, já tem um bumbum bonito, né? E ela fez, aqui, detalhe, ela fez lipoaspiração comigo, tá? Liposcultura, então tem gordurinha nesse bumbum também. É um pós-operatório, meu paciente, tá? Eu que fiz, e abdominoplastia. E ali do lado direito, os desenhos brancos, pessoal, é a marcação, Gisele. Então eu fiz ali a moldura, eu marquei aquelas depressões, porque a gente fez a subcinzão associado, que a gente estava conversando no começo da entrevista, e apliquei o produto ali em volta. Como são depressões maiores, Gisele, então eu não tenho assim a pretensão de resolver em uma sessão, mas talvez 2 ou 3 praticamente desaparece. E ela queria lifting, Gisele. Então, qual que era a queixa dela? Ela já tinha um bumbum, né, de um tamanho bom. Então, ela queria levantar. Então, o alvo, se vocês observarem na figura, ficou mais na lateral do bumbum. E aqui é o pós imediato. Aqui, esses branquinhos são os band-aidzinhos, Gisele, que a gente coloca, né, quando a gente faz. É um procedimento com cânula, então a gente faz um furinho, não corta, tá, Gisele, o bumbum, é só uma punção, e aí a gente distribui o produto com uma cânula. Então aqui é o pós-procedimento. Só voltando a foto aqui para o pessoal ver. Vamos voltar à última foto. Eu coloquei ali uma seta vermelha, Gisele. Estão vendo? Na foto do meio tem uma setinha vermelha ali. Então é a área crítica ali, é onde ela queria o efeito, vamos dizer assim, do procedimento, que é o efeito lifting. Então, se você vê o antes ou depois, a gente percebe que o bumbum ele levantou um pouquinho, né? E aumentou um pouquinho esse contorno, que era o objetivo dela.
e amenizou aquelas depressões. Que legal, olha gente, tem jeito. Tem jeito. O Sculptra dá jeito, olha só. Então, se você quer levantar o bumbum, se você tem celulite, buraquinhos, se você quer preenchê-los, enfim. Melhorar a qualidade de pele. Nossa, isso é importante também. Levantar o bumbum, Tudo, ou dar um volumezinho. Tudo, Esse só conversar com o Dr. Marcel cara. E investir no Sculptra, que realmente ele faz um belíssimo trabalho. Hoje falamos sobre os bumbuns lisinhos, porque o carnaval mostrou tudo. E é claro que dá aquela vontade, né, de fazer algo aí no corpo, quando você começa a ver tantos corpos lindos desfilando. Mas vai em busca, veja o que você quer fazer, veja o que é possível fazer neste momento e faça. E o que não deve fazer agora, se programe e vá fazendo durante o ano. Isso, fique linda, fique bonita. Dr. Marcel, muito obrigada. Isso mesmo, obrigado, Gisele. Incrível este tema, adoro. Obrigado. O Sculptra realmente é maravilhoso. Lembrando que é para o corpo inteiro, o rosto também é importante, hein? E vamos finalizando o programa, vocês que estão aí nos acompanhando, vamos dar tchau na câmera principal aqui. Um grande beijo e a gente volta amanhã, sem dúvida nenhuma, gente. Até lá!